Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo chegando aqui no nosso programa. Que bom contar com a sua companhia em mais uma tarde aqui na Hit TV para a gente aprender juntos. No artesanato de hoje, nós vamos aprender a fazer joias botânicas eternizadas, gente, em resina. Esqueci o nome da resina. Em resina. Vamos fazer isso hoje. Teremos bate-papo também falando de emagrecimento e o colágeno facial. A gente emagrece, a pele derrete. É preciso tratar. E tem jeito, é claro. Ufa, né, gente? Vamos descobrir tudo já já. Também teremos confeitaria hoje aqui no nosso programa. Vamos aprender a fazer ovo de Páscoa de tiramisu, bem diferente, né? Eu tô curiosa e já já a gente vai aprender. E claro, terça-feira é dia de Seu Direito com o doutor Leonardo Girundi respondendo às suas dúvidas jurídicas. Quer participar do nosso programa, fazer alguma pergunta aos nossos convidados do dia? Você já pode participar enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. A gente começa então como? Com artesanato. Roda a vinheta. A gente começa aqui com as joias botânicas eternizadas em resina com a Cristina Colares, artesã especialista em joias botânicas. Tudo bem, Cris? Tudo bom. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Lindo o seu trabalho, Cris. Olha aqui, gente. A gente tem aqui as conchinhas, todas aqui na resina. As flores aqui são todas flores naturais que você desidratou, não é isso? Todas flores naturais. Qual o seu processo de desidratação dessas flores? O que eu mais gosto de fazer é na prensa, né? Prensa são 2 tábuas com uns parafusos que você coloca as flores no meio com um papel, que pode ser um papel fino, que pode ser um papel toalha, papel toalha, bota a flor entre o papel toalha e prensa. Tá. Dependendo da flor, tem flor que ela desidrata rápido, em 3, 4 dias. Tem flores que levam até 15 dias para desidratar. E aí você faz todo esse processo, depois vem fazer esse trabalho em resina, né? Isso. Você tem que desidratar na hora que você vai fazer já, ou poucos dias antes, ou dá para deixar lá um monte de flores desidratadas? Dá para deixar guardada. A gente vai colocando as flores na prensa, vai desidratando, ela estando bem desidratada, a gente pode guardar. Guarda no envelope, um envelopinho assim, com um cartãozinho endurecido dentro. Pedacinho de cartão para ficar bem firminho, né? Não ficar molengo. E aí ela fica muitos anos aqui, Dá né? para deixar no meio de livro também, né? Dá para deixar no meio de livro. Já tive clientes que me entregaram flores que ficaram dentro de livro 6 meses ali. Aí dá para fazer uma eternização assim. E dá para eternizar também outras coisas, né? Outras coisas. Aqui, tá todo mundo encantado aqui com os dentinhos, gente. Os dentinhos que caem dos nossos filhos, né? Naquela época de 7. Olha lá, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, em cima das flores tem os dentinhos, gente, das crianças. Olha que coisa mais linda. Fiquei super interessada em fazer com os dentes do meu filho. O pessoal aqui da nossa produção também, né? Porque é muito bacana isso daqui, né? É realmente eternizar aquilo que a gente ama, né? É sim. Olha que bacana, gente. Por isso que eu idealizei o nome da minha marca como Sonho Infinito, porque é uma coisa que é o seu sonho que vai ficar para sempre. Olha aí. É um sonho infinito. É um sonho infinito. Olha que coisa mais linda. E aí você tem as joias, você tem os quadros, você tem os chaveiros. Dá para fazer um monte de coisa com a técnica em resina, né? Sim, sim. Inclusive esse aqui é seu. Ah, gente, já ganhei presente. Olha que coisa mais linda. É o C de Clara. E tem seu nome. E tem meu nome, Maria Clara, aqui embaixo. Olha que coisa mais linda. Obrigada, Cris. Eu amei. Amei demais e amei a cor também. Ah, que bom. Tem as flores aqui dentro, ó. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda da vida. Amei. Obrigada, viu? De nada.
E se você quer aprender também a fazer joias botânicas, gente, ou chaveirinho assim, ó, em resina, muita atenção a partir de agora, lista de materiais na tela. Olha aí o que nós vamos usar hoje: resina epóxi, copinho de plástico, palito de madeira, balança de precisão, moldes de silicone, flores ou folhas secas que você pode, como a Cris falou, desidratar aí na sua casa. Lembrando que depois essa lista de materiais estará lá no nosso Instagram, @nossoprograma. Primeiro passo, Cris. Primeiro passo, a gente vai preparar a resina, tá? Então aqui eu tenho o copinho. Esses copinhos aqui pode ser copinho de café, mas aí eu gosto de usar esses copinhos que é reciclável, né? A balança de precisão, a gente precisa dela porque a resina, ela é toda medida na balança. Tem que ser certinho, Tem que né? ser certinha. Mas antes de falar disso aqui, deixa eu falar um pouquinho dos materiais de EPI, que são os materiais de proteção que a gente tem que usar. Tá. A resina é um material tóxico, ele exala vapores, tá? A resina epóxi, ela não tem cheiro, então ela vai exalar os vapores, você não vai perceber. Então, Mas, assim, a longo prazo vai te fazer mal. vai fazer mal. Então, quem quiser trabalhar com resina, precisa usar máscara de proteção, tá? É uma máscara específica para a mina, tá? E luvas de proteção sempre. Tá? Outra coisa também, quem não usa óculos, eu uso óculos para leitura e tudo, então normalmente eu tô com ele para preparar as peças. Mas quem não usa, é bom usar aquele óculos de proteção também, tá? Que então, quer dizer, é um material tóxico, né, gente? Tóxico, precisa se proteger. Sim, não é qualquer pessoa que pode usar, criança não pode usar, já me perguntaram isso, sabe? Eu costumo dar aula para adolescente e adulto, tá? Assim, mas criança não, que não é legal, tá? Então, a gente pode começar. Vambora. Primeiro passo é a gente medir a resina na balancinha de precisão. Mas aí eu fiquei um pouco nervosa, é isso que eu ia falar. Você não vai colocar as luvas? Já fiquei nervosa. Vamos lá. A máscara, talvez, assim, não tenha tanta necessidade nesse momento, porque é só um pouquinho aqui no programa, mas no dia a dia você utiliza sempre, direto, né? Direto, eu uso direto. Não dá pra ficar sem, tá? A resina que eu uso, ela é 50%. Quer dizer, a gente coloca, por exemplo, 10 gramas de resina e 5 de endurecedor. Tá? A resina a resina epóxi, ela só funciona assim. Essa é a resina, que ela é azulzinha, e o endurecedor, ele é branquinho, ele é transparente. Mas ela só faz a ativação quando você mistura os dois, tá? Não dá pra usar um ou outro, tá? Então, vamos lá medir. A gente coloca o copinho, a gente tara a balança, porque o copinho, ele tem um peso também. Então, aqui eu vou colocar 3 gramas de resina. Três gramas certinho, gente. Olha lá. Se passar um tiquinho, não tem problema. Mas é um tiquinho bem um tiquinho bem tiquinho. Olha lá. Deu 3,1 aqui na balança. Não tem problema, não. Mas assim, não pode passar muito, senão ela desanda. Dá Aí ruim. a gente não consegue fazer. O endurecedor, eu uso até o biquinho, porque como é menos, então vai no biquinho, porque senão a gente não consegue... Quantos gramas aí? Medir. Aí vai ser 1,5 grama. Tá. Aí, já tá quase lá. Chegamos. Beleza. Aí, a gente vai misturar. E é bem pouquinho, né? Que a gente vai utilizar para fazer a joia. É, bem pouquinho, não é muita coisa. Porque assim, essa joia, ela é feita em partes, tá? A gente faz uma primeira parte, que eu vou usar o pigmento para tingir, que é para ficar, o fundo ficar escuro, né? Como essa peça aqui. Que o fundo dela tá escuro. Então essa é a peça que a gente vai fazer hoje. Isso. Se eu quisesse fazer ela totalmente transparente, aí eu pulava essa parte, não precisava fazer, tá? Mas como eu vou fazer essa daí, eu vou usar o pigmento, tá? Essa então, do meio aí que a gente vai fazer hoje, né? Que tá com essa flor branca. Tá, Trouxe uma branca também pra gente usar hoje, não? Outra cor? Vou fazer com outra flor, na verdade, porque eu não tinha essa daí. Tá.
Aí você vai escolher, eu trouxe duas, você escolhe qual que você quer que eu faça. Tá bom. A gente tem que misturar de 3 a 5 minutos. Isso também tem que ser certinho, Tá. porque senão ela desanda. É o tempo que o endurecedor vai começar a ativar a resina e Então, em todo começar tempo, a você tem endurecer. que ficar aí mexendo, tem que é ficar isso? mexendo, tá? Enquanto isso, já 3 vai a passando 5 pra gente minutos. outras dicas, né, que são importantes para quem trabalha com resina. Olha, o que a gente pode fazer? Resina é uma coisa que a gente faz, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer com resina. Por isso que eu trouxe os quadros, eu trouxe os chaveiros, assim, porque não é só as joias botânicas. Tem as joias botânicas, tem as biojoias, que são as de dentinho, tem os chaveirinhos, quadros, tem... Você pode fazer o que você quiser, uma gama de coisas. Dá pra fazer copo, bandejas, dependendo da forma que você tiver, do molde, você faz várias coisas. São todos moldes de silicone, assim, Todos né? Igual moldes de esse. silicone, Onde a isso. gente encontra? Qualquer Loja lugar de na artesanato? internet, na internet é fácil de achar. Aham. Normalmente as empresas que vendem resina, elas vendem os moldes também, Tá. Então é bem fácil de encontrar. Coloca lá na internet. Cada um molde aqui tem de o seu silicone, molde, né? e Aqui vai. seria um molde assim quadrado, aí você tem esses assim. Tem os de letra também? Tem os de letra Olha também. que legal. Os quadros, eu não uso molde, eu faço Não? direto no quadro. Esse quadro é um quadro em MDF, Tá. E aí eu jogo a resina direto nele. Não tem problema. Não tem problema. Olha só, gente. Madeira, a MDF, plástico, várias coisas gruda na resina. É bem legal, Vai tá? direto e reto. E É, esse nossa, aqui é que eu tô vendo, maravilhoso. que é um quadrinho, que é um MDF atrás. É um MDF. Mas aqui na Isso. frente ele tem uma camadinha, assim, de resina. Sim, ele tem uma camadinha de resina. Como é que se faz esse? Esse daí é bem legal. Pega ele só um pouquinho, só pra Olha eu que lindo. mostrar. Esse daqui, ele é muito legal porque ele é um efeito oceano, Sim. tá? Então, como eu faço esse efeito oceano? Eu faço uma tintura na por peça, baixo. no MDF. Aí eu venho com areia, posso botar concha. Nesse aqui Tá. eu coloquei conchas, tem areinha do mar. Sim. Jogo a resina em cima e depois eu pego a resina tingida de branco para fazer esse efeito oceano. Olha, e fica é lindo. muito legal esse aqui. E vai é um direto trabalho também, não muito precisa legal de fazer. nada por baixo. Uma bandeja só pra não escorrer. E assim, a gente tomando cuidado nem escorre, tá? A gente Nossa, consegue lindo, fazer né? isso com soprador térmico. Tem que ter um soprador térmico para poder fazer. É uma técnica diferente. Eu posso vir fazer ela outro dia aqui. que Tá certo, bem combinado. diferente. Então vamos lá. Já mexi aqui. Agora eu vou me dividir um pouquinho, porque eu vou misturar Uma parte é pra o baixo pigmento e outra pra cima. Isso mesmo. O pigmento é um tiquinho de nada, Tá. Uma coisa assim, muito pouquinha mesmo que a gente usa. O meu tá Até vou pedir pra acabando. você mostrar pra Aham. câmera a quantidade que você vai pegar. É isso Olha isso, aqui. gente. É um Aqui. nada. Nadinha de É um nada. nadinha mesmo, é uma coisinha de nada, tá? Aí mistura aí no seu Aí potinho. mistura bem aqui no potinho. E ele fica pretinho bem rápido. Você acelera a secagem dessa resina? Não. Não O que acelera a secagem é o tempo, tá? Se o tempo estiver quente, ela seca mais rápido. Se estiver frio, na época de inverno, normalmente ela leva mais tempo para secar. Porque não tem gente que seca naquelas cabines de unha? Não, mas é outro tipo de resina. É outro? É uma resina Tá. específica de cura UV. Tá. Tá? Essa seca em cabine de unha. Tá. Essa que eu uso, não. Tá? Essa que eu uso é uma Qual a resina diferença epox. entre elas? É porque ela tem nossa, Ingrediente, alguma coisa assim? Isso, que Me ele fugiu a palavra resina no começo do programa, tá valendo, faz parte. Obrigada. Então, ela tem esse ingrediente específico que ela só cura na luz UV. Então, assim, ela pode curar até no sol. Você tem que deixar ela no sol, no lugar... Aí, ela precisa desse processo. Precisa da luz Entendi. UV para ela endurecer. Tá. Essa aqui, não.
Essa aqui é resina seca em epóxi. qualquer ambiente, Ela não precisa de seca sol, nada sozinha. disso. Ela Tá. seca sozinha. Ela tem um endurecedor que vai fazer ela secar, ela endurecer e tá. secar. Quanto tempo, mais ou A resina menos? UV, não. Essa daqui endurece mais ou menos em 4 a 6 horas. Se tiver um tempo bom, assim, 25, 30 graus, É ela um seca. tempinho, né, Cris? É um tempinho. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Não fica E pronto na hora, não. Não, isso pra gente poder fazer a segunda parte, tá, Tá. pessoal? Então, assim, aqui eu tenho o meu molde, eu vou fazer o fundinho, coloco aqui a resina escura, Que é essa parte preta. que é a parte preta. E a gente dá uma espalhada. Tá. Que a gente tá vendo que é bem pouquinho aí, que é pra ficar uma camada fininha, É uma camada né? fininha, né? É só pra dar um fundinho mesmo, pra dar um colorido no fundo. Pode ser várias cores, pode ser preto, pode ser verde, pode ser... Aqui, esse, por exemplo, você também fez branquinho. isso. Um Também. fundo colorido. Também. Um fundinho Esse daqui, colorido. lilás. E aí depois E aí eu- por cima você o coloca ali transparente. os apetrechos também, né? As Isso. flores. Eu tô vendo que tem um brilho aqui, não sei qual é a técnica. Essa aí é uma técnica bem legal. Esse se chama dome. Olha aí. Esse dá pra fazer ele ficar assim, mexer nele pra poder as pessoas verem que ele tá abaulado. Ele tá o quê? Essa parte aqui, assim, ele tá assim, ó, como se fosse um morrinho. sim, sim, né? sim, Que sim. dome em inglês é morro. Sim. Sim. Então, Ó, ele fica gente. com essa aparência de Um ovalzinho um assim, né? ovalzinho, isso. Por cima. É. Olha Tá? aí. Essa Lindo é uma ele, né? técnica legal. Se a gente faz isso por último. Dá pra Aham. fazer em qualquer coisa, se você Tá. quiser. Se não quiser, não precisa. Normalmente nos chaveiros eu faço pra ficar esse aspecto legal, sabe? Mas não tem necessidade, não. Mas tá? hoje não dá tempo de ensinar. Nosso tempo já hoje tá quase não. acabando. Ai, Vamos pro meu próximo Deus. passo. Então vamos lá. Então, gente, a gente já tem uma peça pronta Já tem um pronto. aqui. Tá. Que a gente agora vai colocar a flor. Já tá sequinha essa, Já né? tá Vamos tirar essa aqui pra cá? Vamos botar essa pra cá. Agora a gente vai botar a flor. Qual florzinha você quer? Eu quero a laranja. Essa aqui, laranjona? Então, beleza. A gente pega um pouquinho. Esse daqui tá transparente. Bota só um tiquinho aqui Que é no pra fundo, colar, é isso? Só pra colar, Tá. tá? Aí a gente pega a flor. Tem que tomar cuidado, porque é muito delicada, Ela né, é gente? bem delicada. Essa flor aqui, ela chama flor de cosmos. Ela é uma flor muito bonitinha e ela tem em tudo quanto é lugar. Qualquer matinho você encontra ela. É muito linda mesmo. Ela é muito bonita. Aí a gente coloca Olha o destaque, ela né, do aqui, laranja ali no preto. dá uma ajeitadinha nela, assim, e põe o resto por cima. É isso. E já era, minha E gente. já era, tá? Se for pouco, aqui nesse caso aqui, acho que vai ficar pouquinho. Você pode esperar secar e pôr mais uma camadinha de transparente. Nesse caso, você não fica, não fica espalhando muito, né? Não. É pra não tirar a flor ali da A sua do posição. lugar, não. Senão ela vai ficar... Ó, mas já deu pra espalhar aí praticamente por todo o molde. E essa daqui ela ficou tão bonita que ela, como ela é transparente, ela ficou com esse preto atrás, né? Ficou meio escura, né? Ficou lindo. Bem diferente, né? E é isso. Aí, não sei se dá pra ver. Eu queria mostrar uma coisa aqui, Diga. que tem umas bolinhas. Tá vendo umas bolinhas? Sim, sim. Faz umas bolinhas. Às vezes faz, é normal, tá? Tá. Dá pra ver aqui. Aqui as Fica aí umas nessa bolinhas. posição. Mostra mais pra câmera. Sim. É que Paradinha, eu assim, que eu ó. não posso virar porque ele vai entornar. É. Se acontecer Ah. de fazer essas bolinhas, a gente espirra álcool isopropílico, Olha. tá? Olha a dica, hein, Só gente? isso. 2 espirradinhas, acabou, as bolinhas somem, Tá. tá? Bem É interessante, isso. né? Cada Acabou. peça que você fizer, passa ali um pouquinho de álcool, não custa, né? Já evita de Não, ficar já com a evita. bolha. Tem... E ali a gente tem um E pronto. aí agora a gente, né, passou 24 horas, né, magia Já da TV, podemos né? tirar do A molde. gente vai tirar do molde a peça pronta. Ela Olha fica que com umas lindo, gente. rebarbinhas. Aí a gente vem com uma lixa Lixa de unha de mesmo. unha normal.
E a gente tira essas rebarbinhas aqui. Dá uma Pronto, lixadinha. dá uma lixadinha, acabou. E tá tudo certo. Tá tudo pronto já. Olha que lindo. Ela fica linda. Aí você já Maravilhoso, pode né, fazer um gente? furo. Pode fazer um furinho e montar o seu colar. Maravilhoso pingente de flor que a Cris fez pra gente. Olha que lindo. Linda, Maravilhoso né? seu trabalho, viu, Cris? Obrigada. Parabéns, amei. Depois a gente precisa conversar, que a gente amou demais essa aqui do dentinho. Vamos fazer. Vou deixar aqui, gente, os contatos da Cristina Colares, artesã especialista em joias botânicas, para que você possa conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram, @sonhoinfinitoartes, com temudo. Sonho Infinito Artes. É Tem assim, também ó, que nem aqui. o WhatsApp, DDD 11, número 930766177, 930766177. Contatos aparecendo aí na sua tela para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Cris, amei. Muito obrigada. Deus te abençoe. Sucesso e mais sucesso. Até a próxima. Obrigada. E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. A partir de agora, nós vamos falar de emagrecimento e colágeno facial. Se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para o nosso convidado desse bloco, você já pode mandar sua pergunta para a gente no DDD 11 3337 5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa e faça as suas perguntas ao doutor Daniel Cabral, que é especialista em harmonização orofacial. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, tudo bem e você? Obrigado pelo convite. Nosso tema, emagrecimento e colágeno facial. O que acontece, hein, com o nosso rosto quando a gente emagrece rápido ou devagar? Como que funciona esse processo? Hoje está muito em alta, né? Essa parte do emagrecimento, está todo mundo se tratando, se cuidando, querendo ficar magro. Só que as pessoas estão um pouco esquecendo do rosto, né? O que acontece? A gente tem dois tipos de emagrecimento. Tem aquele emagrecimento que é mais rápido e tem o mais lento. Quando é o mais lento, a gente emagrece a gordura superficial, que é aquela gordura mais superficial, mais próxima à pele. Quando a gente perde ela, a gente só melhora o contorno. Então, a gente vai deixar o contorno do seu malar mais bonito, da sua mandíbula mais bonita. O problema é quando você tem um emagrecimento muito acelerado, que aí a gente perde a gordura profunda, que é aquela gordura que está próxima ao osso, que é da nossa sustentação. Aí esse é o grande problema. Então, com esse emagrecimento rápido, a gente perde tanto a gordura superficial quanto a gordura profunda. Qual que é o resultado disso? Aquele rosto cansado, aquele rosto mesmo com o aspecto de doente. Por quê? Porque você perdeu a estrutura do seu rosto. Esse é o grande problema. E aí, nesse caso, doutor, quais são as regiões assim que realmente são mais prejudicadas nos dois processos? Eu queria saber, é só rosto ou aqui também a gente tem essa perda de colágeno? Na verdade, isso vem junto com o próprio envelhecimento, né? Tá. Então, a gente tem já o problema do envelhecimento junto com o emagrecimento, né? Então, essa região aqui do malar, a gente já perde osso. Então, com o envelhecimento, a gente já perde osso. E com o emagrecimento, a gente perde a gordura, que resulta naquele rosto mais cadavérico, que a gente não quer, aquele aspecto mais cansado. Tá. Então, a gente perde muito essa região de bochecha, né? Principalmente essa região desse terço médio da face. E o pescoço também perde, só que é uma gordura mais profunda. Então, ela é mais difícil de perder, então você não percebe tanto. Tá. É mais a flacidez mesmo de pele nessa região. E o que é o colágeno exatamente? Por que a gente perde quando a gente emagrece? E como é que a gente repõe? Tá. Na verdade, a partir dos 35, a gente começa a sentir essa queda. Por quê? O nosso corpo começa a diminuir essa produção, né? E o que a gente precisa fazer? Né? Os fibroblastos que são responsáveis, as células responsáveis por essa produção, elas estão cansadas. Então, a gente precisa entrar com bioestimuladores de colágeno, tá? Aí, a gente tem alguns tipos. Pode ser o bioestimulador injetável, que a gente tem algumas marcas hoje no mercado, que é Radiese, Sculptra, que são umas marcas mais conhecidas, tá? A gente tem tecnologias, que é o ultrassom microfocado, que é um laser que trata a parte mais profunda da pele. Ele trata tanto a gordura quanto a flacidez. Então, é muito bom em caso de emagrecimento, né? A gente tem o próprio microagulhamento, que é mais superficial. Então, todos esses é um conjunto de procedimentos que a gente vai estar cuidando dessa parte do colágeno. Mas só para entender, a gente sabe que com o envelhecimento, o colágeno vai se perdendo, né? Vai se perdendo no caminho, a gente não acha mais, menino? Não tem o que fazer, né? Isso com o envelhecimento. Mas uma pessoa mais nova,
ela também perde quando ela emagrece? Ela perde. Por que ela perde? Porque, na verdade, ela está perdendo a gordura. Tá. Então, quando ela perdeu a gordura, ela perdeu a sustentação. E com isso, ela está perdendo o quê? Elasticidade da pele, a firmeza da pele. Entendeu? Então, a gente precisa associar alguns pontos. Por exemplo, primeiro a gente vai fazer esse bioestímulo para poder estimular o fibroblasto a produzir esse colágeno. Tá, então, a pessoa ela começou um processo de emagrecimento, já é importante ela buscar aí um tratamento. O ideal, na pra verdade, face, é é isso? quando ela pensar em emagrecimento, ela já começar esse tratamento. Fazer tá. preventivo. Mas beleza, já comecei meu tratamento, não fiz preventivo. O que eu vou fazer? Durante o tratamento. E não esperar emagrecer. Essa é uma grande dúvida. As pessoas chegam no consultório e falam, não, vou esperar eu emagrecer primeiro para depois eu tratar. Já vê o preju, aí chega lá, Aí o tratamento vai ser já tá tudo caído. O tratamento vai ser muito mais longo, vai ter que fazer muito mais procedimentos para ter um resultado legal. Então, se a pessoa faz isso preventivo, a gente começa, durante o emagrecimento, a fazer esse estímulo de colágeno. Então, durante esse tratamento, a gente vai estar estimulando. Para quê? Para essa pele não perder essa elasticidade e ficar mais firme. Chegou no ponto, beleza, emagreci, estou no ponto legal, a gente vai partir para um outro tipo de procedimento que é o mesmo do envelhecimento, que é o quê? Sustentação com ácido hialurônico. Aí a gente vai preencher o quê? Região de malar, que é para dar essa sustentação principal que eu te falei que a gente perde. A gente perde esse contorno, né? Então a mandíbula, a gente vai perdendo também com o envelhecimento. Então a gente precisa melhorar essa parte para ter essa sustentação, fazer esse efeito lifting no paciente. Região de têmpora também é muito importante, porque fica muito fundo, né? Então a gente tem que tratar bem essas 3 regiões principais. Doutor, para quem não conhece, dá para explicar mais ou menos como é que funciona cada um desses procedimentos? Por exemplo, o estímulo de colágeno é o quê? Tá. São aplicações? O bioestimulador é um produto, gente, por exemplo, eu dou um exemplo, hidroxiapatita de cálcio, tá? Que é muito usado. A gente dilui esse soro e é usado por baixo da pele. Então, a gente trata de dentro para fora, tá? Então, a gente injeta em pontos específicos, espalha toda nessa região. Durante os 16 primeiros dias, está com um processo inflamatório, tá? Não dói, não tem nada disso, mas está com esse processo inflamatório. Fica roxo? Não, pode ficar roxo, a gente fez o pertuitinho para entrar a cânula, né? Que é com cânula, mas não fica roxo o procedimento em si, tá? Então, primeiro a gente faz esse procedimento e vai aguardar aí 40 dias para ter o primeiro resultado. Mas, na verdade, ele vai estar trabalhando ainda por 3 meses. Então, o resultado daquele tratamento são 90 dias. Então, tem o resultado final dessa aplicação. Mas com 30, 40 dias já começa um resultado, tá? E aí não tem que fazer novas aplicações? Precisa fazer uma nova avaliação. Dependendo do nível da flacidez, até 3 sessões no ano. Então, a gente precisa ver direitinho. Na primeira consulta, o paciente já faz uma avaliação. Eu nunca falo, olha, vamos fazer 3. Eu sempre vou acompanhando para a gente ver a necessidade de estar repetindo ou não. Tá? Um outro procedimento, que é o ultrassom microfocado, né? Ele é um laser. A gente pode associar os dois. Quando a gente associa essas duas, a tecnologia com o colágeno, que é interno, a gente potencializa até 7 vezes esse efeito. Então, é muito bom. 7 vezes? 7 vezes. Olha. Então, a gente tem que fazer na mesma sessão ou, no máximo, em 24 horas. Para a gente ter resultado, tá? Se a gente não fez, a gente tem que esperar 40 dias para fazer. A gente não pode fazer fora desse intervalo. Então, faz os dois juntos, a gente tem o quê? Uma bomba de colágeno que a gente fala, que a gente está atingindo todas as camadas. Desde os esmases, vem todas as camadas da pele até chegar na parte mais superficial, tá? E a gente tem o microagulhamento. O microagulhamento é a parte mais superficial da pele. É o mais comum, né? Muita gente faz, que é com microagulhas, que passa na pele, né? Com alguns produtos, tem vitamina C e alguns outros que a gente pode usar para firmar. E também, só que todos esses vão dar resultado a partir de 40 dias. E aí tratamento mais demorado. A duração dos efeitos depende de cada pessoa? Depende do estilo de vida, depende, né, do que a pessoa alimenta, como a pessoa está em relação à reposição hormonal, tudo isso vai interferir no resultado do tratamento, tá? E a gente está em constante envelhecimento, né? Nossas células estão em constante envelhecimento, então tem que estar repetindo mesmo esse tratamento. Uma coisa muito importante é isso, as pessoas acham que com uma sessão vai resolver todo o problema, e não é. A vida. Não vai. É um tratamento, né? As pessoas têm que estar cientistas, têm que fazer sempre e estar mantendo. Então, por isso é importante estar com um profissional que confie para te acompanhar mesmo durante esse processo. E, gente, o doutor Daniel Cabral, ele está falando tudo isso aqui para a gente como especialista em harmonização orofacial, mas também como um paciente que vivenciou tudo isso. Inclusive, ele mandou pra gente uma foto de antes e depois, que é pra gente que é pra gente conferir realmente, né, os detalhes dessa sua trajetória. É porque que é engraçado, eu senti na pele, né, na verdade, para como que é feito. Pelo amor de Deus. Olha lá. Eu emagreci agora 35 quilos, mas foi em 2 anos. Tá? Então eu venho tratando. E nisso eu vi a importância de tratando esse colágeno junto, né? Que diferença, hein, doutor? Bastante, né? Gente, impressionante. Eu ainda estou nesse processo, ainda venho fazendo todos esses procedimentos para poder ter uma pele melhor. Né? Por isso que eu vi a importância de estar tratando durante esse processo de emagrecimento e não esperar agora só o final. Como profissional da área, você começou a tratar lá no começo? Não. Não. Não, eu comecei a tratar há mais ou menos uns 6 meses já de tratamento.
6 meses de tratamento Quando para eu fui emagrecer. porque na verdade assim, eu fui no médico, fiz todo o acompanhamento com o médico, né? Fui emagrecendo e fui vendo que meu rosto não estava acompanhando a estética corporal. Então estava melhorando o corpo, mas o rosto estava ficando mais envelhecido. Aí eu falei, não, peraí, cuido de todo mundo, preciso me cuidar. Aí eu vi essa necessidade e a gente criou esse protocolo de quem está fazendo esse emagrecimento. E olha só, gente, Tá melhorando, resultado né? aí maravilhoso. Obrigado. E você fez todos esses procedimentos que você todos falou pra esses. gente aqui agora. Fiz todos esses. E continua fazendo. Continuo fazendo. Pelo menos agora, de 3 em 3 meses, eu faço pelo menos um laser, que é mais tranquilo. O bioestimulador eu faço a cada 6 meses, tá? E o laser eu faço no mínimo de 3. E é muito bacana, doutor, porque é um resultado muito natural, né? É natural. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque tem gente que exagera ainda, né? Então, o bom do colágeno é que ele não te muda esteticamente. Ele só vai deixar a sua pele mais firme. Entendeu? Então, mesmo quem não está em emagrecimento, precisa fazer, né? Porque a gente está em envelhecimento. Então, eu vou preocupar que eu vou mudar. Não, não muda, tá? Você vai estar só com a pele mais jovem, com a aparência mais descansada, mas ninguém vai nem saber que você está fazendo o procedimento, porque não te muda esteticamente. Tá. Tá? Só te deixa. Diferente dos preenchimentos que te pode dar alguma diferença de volume, né? Ele não, ele vai só deixar a sua pele mais firme mesmo. Mas o preenchimento também traz Hoje em aí dia, alguns a gente resultados até falou uma nesse vez, sentido, né? Sobre naturalidade naquela Sim. outra vez. É isso, hoje a gente faz pontos de sustentação. Tá. Né? Antes a gente preenchia todo o rosto, fazia tudo porque a gente não tratava tanto esse colágeno. Né? Então a gente já passava para o ácido hialurônico. Então tinha que colocar muito ácido hialurônico para poder essa sustentação que eu estava te falando que a gente perde no emagrecimento. Hoje não, hoje a gente tratando, a gente usa muito menos ácido. Então por isso hoje os procedimentos ficam mais naturais. Porque a gente usa menos volume. É isso aí. Tem mais resultados, né, que o doutor mandou pra gente. Primeiro foi o dele, agora desse outro paciente. Esse paciente também chegou, estava no processo de emagrecimento, né? E estava perdendo a definição do rosto. Então, o que ele queria mesmo era melhorar essa definição. Você pode ver que a mandíbula dele está mais contornada. Sim. Ele usava uma barba maior para poder ter essa definição, né? Que ele nunca tirava. E hoje em dia ele usa uma barba mais baixinha porque ele está com um desenho. Aí a gente tratou o colágeno, aí a gente já fez um pouco de ácido hialurônico para poder melhorar essa região de mandíbula dele. Ele tinha essa papada, é isso? Tinha papada e não tinha definição nessa região de mandíbula. E aí, o que você fez para eliminar essa parte? Ultrassom microfocado. Aí vai umas 3 sessõezinhas de ultrassom para poder tirar a gordura, porque ele trata tanto a gordura quanto a flacidez. Por isso que é o bom. Porque às vezes quando você emagrece, então fazer, por exemplo, a gente fazia muito lipoenzimática, né? Tirava a gordurinha, só que ficava flacidez. Com esse aparelho, você trata a gordura. Então você tira a gordura e trata a flacidez ao mesmo tempo. Então já dá uma colada nessa gordurinha no pescoço. Algum desses aí dói, doutor? É doloridinho. Não é um tratamento lá, zero Não minta! dor. Não é, tá? É um tratamento, tipo assim, é bem suportável, todo mundo faz, mas não é sem dor, não. Então A é gente isso. passa o É anestésico, importante a alivia gente falar a verdade, né? alivia Tem um gente que não pouquinho. gosta de dor de jeito nenhum. E hoje o ultrassom microfocado, muita gente que não gosta de agulha está usando, Olha, porque ele é menos invasivo, né? Então é mais tranquilo. Mas tem um pouquinho de dor sim. é isso aí. Mais uma imagem na tela, mais um resultado, agora feminino. Isso. Esse caso aí é uma queixa que o paciente reclamava muito dessa papada também, tá? Aí a gente fez ultrassom microfocado. Por incrível que pareça, essa sessão foi uma sessão, Uma só? só que ela também estava em processo de emagrecimento, que colabora. Aham. Uma coisa muito importante é isso, que o paciente às vezes chega com essa queixa, a gente faz o ultrassom, aí chega depois de um mês o paciente está com 5 quilos a mais. Não vão ter resultado. Né? Então é uma junção, na verdade, é uma junção dos profissionais. Tá? Ela passa também com É um acompanhamento tratamento médico. integrado. Isso aí. Ela está fazendo esse emagrecimento, melhorou a papada, a gente cruzou, só que o emagrecimento potencializou esse resultado. E a gente também melhorou o contorno da mandíbula que ela estava perdendo. E é um resultado incrível ali, né? Legal, né? Muito bom. Tem mais uma? Olha essa. esse, doutor. Essa até é minha irmã. É sua irmã? É minha irmã. Ela também está com processo de emagrecimento, né? Tinha muita bochechinha, tá vendo? Como eu te falei, perde muito essa região do terço Sim. médio do face ali. Então ali a gente fez uma sustentação. E ela primeiro também estava colágeno. nesse processo de emagrecimento. Tá nesse processo Sabe ainda. quanto que ela perdeu ali de uma foto para outra? Perdeu 19. Nossa, porque faz muita Faz diferença. muita diferença, né? Mas aí depois a gente tratou com preenchimento. A gente preenchia um pouquinho o malar para dar essa sustentação que ela já estava perdendo, mesmo com o rostinho mais cheio. Você pode ver que ela estava com aqui mais reto, não tinha essa sustentação. Para ser mais claro, o efeito do blush, né? A gente fala na maquiagem, sabe? Sim. Aquele efeito mais marcadinho. Então ali a gente fez isso, fez um pouquinho de lábio e melhorou também o contorno da região de mandíbula. Rejuvenesceu tanto, né? Bastante, né? Nossa, incrível o resultado. É bom, né, ter um irmão assim em casa. Né? Hoje o presente de Natal é só isso. Que aí já abusa, Natal, né, doutor? aniversário, só pedem procedimento. É isso aí. E a gente tem mais algumas imagens para ver, mas a gente também tem perguntinha que está chegando para você no nosso WhatsApp. Primeira pergunta na tela, por favor.
Olha lá, Sandra Mery, de Curitiba, Paraná. Beijo, Sandra. Obrigada pela participação. Ela diz, boa tarde. É verdade que o cortisol deixa o rosto com um aspecto redondo, inchado e a menopausa pode alterar o rosto, doutor? Não é muito minha área essa parte de hormônio, tá? Mas sim, isso altera também. Quando o cortisol está alto, a gente tem tendência de ficar com o rostinho mais cheio. Tá, então a pessoa vive estressada, por exemplo. Sim. O cortisol vai lá para cima e aí vai acontecer isso. Os efeitos aparecem no rosto, né, na face. Isso, e na Mas menopausa aí, também. doutor, o importante é tratar a saúde mental Também, muito importante. junto com O a que a gente está estética. falando, é bem integrado mesmo, né? Aham. A gente tem que estar passando com o médico para ver como é que estão esses hormônios, como é que regularizar tudo. Porque senão, se você tiver com hormônios regulares, nem emagrecer você consegue. Aham, E os resultados também do tratamento estético não são satisfatórios. tá. Então, realmente é bem integrado. E o preventivo da questão do colágeno mesmo, a partir de que idade? A partir dos 35, a gente começa a sentir mais. Mas a partir dos 30, já Dá para começar a prevenir. Isso. Pessoa que tem a pele muito branquinha costuma ter mais flacidez, né? Então, precisa já começar um pouquinho antes. Aí depende muito. Aí cada um tem que mesmo sentir, puxa, ver como é que está essa elasticidade da pele e começa a procurar. Mas mais ou menos a partir dos 30 anos. E vamos a mais um resultado dos pacientes do Dr. Daniel. Ó, esse é um também? paciente que já chegou depois de emagrecer, Entendi. que é um caso mais E complicado. ele ficou bem magrinho, né, doutor? Ficou. Aí já é um caso mais difícil. Por quê? Porque o paciente já está mais aflito por resultado. Porque quando você vai fazendo durante o emagrecimento, a pessoa vai ficando bem sempre. Tá. Ali o paciente já estava insatisfeito com o rosto, então a gente teve que fazer umas 3 sessões de bio seguidas, a cada 30 dias. Tá. E depois também alguns pontinhos de sustentação com ácido hialurônico. Ó, tá vendo? Realmente, ó, essa região aqui fica muito envelhecido, a gente perde muito essa parte aqui. Aham. Então, essa é uma região que a gente tem que ter bastante atenção, que só de preencher um pouquinho essa região já melhora bem o aspecto de cansado, esse rosto mais envelhecido. E essa parte aqui é bigode chinês, né, que a gente chama? Isso. O bigode chinês, na verdade, ele é causado pela gordura, né? Tá. Pela queda do envelhecimento. Então, a gordurinha que está aqui, ela deslocou, perdeu sustentação, ela vem para o bigode e vem para aquele gelzinho aqui que incomoda tanto, principalmente mulher, né? Então, fazendo essa sustentação, que as pessoas, eu vou preencher bigode. Na verdade, não é preencher o bigode, a gente precisa levantar aqui para automaticamente já Para melhorar essa parte da pele esticar. onde causou o bigode. Ali dá para melhorar mais. Dá para melhorar mais. Dá Ali foi pra uma melhorar. sessãozinha, ele está em tratamento ainda, né? Mas a gente precisa fazer outras sessões para poder melhorar mais ainda. Em todos os casos tem jeito, doutor? Todos os casos tem jeito. Todos os A casos pessoa tá tem em casa e fala, poxa, eu não me cuidei e agora já era, tá tudo caído, já não tenho mais o que fazer. Tem sim. Tem, lógico. Demora um pouquinho mais. Às Tá. vezes precisa fazer alguns procedimentos a mais do que se tivesse feito, mas sempre a gente consegue melhorar bem. Deixar Dá o pra paciente combinar mais satisfeito, algumas melhorar essa coisas aí? autoestima aí. Porque é isso, né, doutor? É melhorar a autoestima. Com certeza. Muita gente, muitas vezes, fica ali trancado em casa, né? Não tem mais vontade de fazer nada porque não está se sentindo bem, não se reconhece ao se olhar no espelho. E a partir do momento que busca esse tipo de procedimento, transforma a vida da pessoa realmente? Muito. Às vezes o paciente mostra no espelho, você vê aquela emoção do paciente, né? Isso é o melhor da nossa profissão, né? E associando ao nosso tema, por exemplo, a pessoa está satisfeita já com o corpo, mas o rosto deixou de ficar. Né? Então, aí a gente tem que estar buscando isso para ele estar 100% satisfeito com o corpo e rosto, fazer essa harmonia dos dois, né? É isso aí. Tem mais foto para a gente ver? Olha esse, doutor. Ó, esse paciente, olha, a gente está falando de pescoço, né? Ele emagreceu bastante, né? Ele cuidou mais da parte do colágeno e do contorno. Você pode ver que a mandíbula dele ficou bem mais desenhada, Sim. né? O pescoço já deu uma afinada por causa do emagrecimento, Muito. já melhorou. Porque se eu pego ele aqui na primeira foto e eu não trato esse colágeno, ou ele também não tivesse emagrecido muito, eu não conseguiria tanto resultado. Né? Então, como ele emagreceu, tratou colágeno, a gente consegue uma definição facial muito mais evidente. Maravilhoso o resultado. E tem mais uma imagem. Esse paciente também aí foi um caso bem legal de tratar, né? Ele me mandou essa foto inicial ele mandou na avaliação, perguntando se tinha como fazer alguma coisa para melhorar. Eu falei, vem no consultório, a gente vai conversar, mas dá pra gente melhorar um pouquinho sim. Aí ele veio, a gente fez alguns procedimentos também, dele entrou muito a parte de preenchimento. Tá. Já, porque ele já estava muito magrinho, né? Precisou colágeno, mas o preenchimento dele foi muito importante, que a gente precisava da sustentação, ele estava com o coxinho muito fino. Então precisou de muita sustentação. Então nesse caso aí, o ácido hialurônico foi bem presente. E ali na primeira foto ele estava de barba, né? A gente não conseguiu observar tanta coisa, Você imagina né? você já estava com o rostinho fininho de barba, tirando ela, estava mais fino ainda. Olha isso. Tem mais uma perguntinha que chegou no nosso WhatsApp?
Olha lá, doutor Mirella, de Campinas, interior de São Paulo, ela diz: eu emagreci cerca de 12 quilos no último ano e senti que meu rosto ficou mais caído, principalmente na região das bochechas. Tem como recuperar sem parecer artificial? Isso aí, Mirella, é o que a gente estava falando. Tem sim, tá? Primeiro passo é procurar um profissional para fazer esse bioestímulo de colágeno, deixar sua pele mais firme, depois fazer alguns pontinhos de sustentação, principalmente em região de malar, volto a falar, tá? Essa região é muito importante, que é o que mais dá sustentação para o rosto, né? Mas dá sim, pode procurar um profissional que você vai ficar bem satisfeita com o resultado. É isso aí. Tem mais uma perguntinha que chegou do nosso público, dá tempo de responder. Samira, de Goiânia, Goiás. Obrigada, Samira, pela participação. Ela diz: olá a todos, estou tomando suplemento de colágeno há alguns meses, mas não vejo muita diferença no rosto. Isso demora mesmo ou pode não funcionar? Seria melhor fazer aplicações? Essa é uma pergunta que chega muito para mim, tá? O que acontece? É bom tomar colágeno ou não? É melhor do que nada, tá? Sim. Só que a gente ingere colágeno. Esse colágeno vem para o nosso corpo todo e o nosso corpo todo está precisando. Então, a concentração de colágeno que chega para cada parte é muito baixa, né? Então, a gente tem que realmente fazer aplicações nas regiões que a gente quer para potencializar isso, né? Por exemplo, dá para a gente fazer aplicação de colágeno na barriga. Então, por exemplo, está em emagrecimento, a barriga está flácida, dá para tratar também fazendo estímulo de colágeno, voltar para a minha área, que é a parte do rosto, né? Então, tem que fazer essas aplicações diretas e associando também ao colágeno ingerido, que pode ter tomado. Tem alguma contraindicação, doutor? Do colágeno? Não. Nenhum desses casos tem contraindicação, nem se a pessoa tiver em algum tratamento de alguma doença. Na verdade, ultrassom microfocado só que o paciente autoimune descompensado não pode fazer. Tá. Mas se tiver uma liberação do médico, tiver tudo acompanhamento, não tem problema. E época do ano? Não tem. faz diferença? Não faz diferença. Qualquer época? Hoje, por exemplo, eu fiz no consultório de uma paciente que era bem branquinha, ela saiu bem vermelha, aí ela fez os outros procedimentos lá, com 20 minutos já estava tranquilo. É isso aí, gente. Tem muito mais informações e resultados lá no Instagram do doutor Daniel Cabral. Entra lá, @dr de doutor Daniel Cabral, como está aparecendo aí na sua tela. Dr Daniel Cabral e o WhatsApp, DDD 11, número 97994-8908, 97994-8908. Obrigada, viu, doutor? Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Até uma próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora de confeitaria saudável aqui, gente. Vamos aprender a fazer um ovo de Páscoa de tiramisu. Quem está aqui para nos ensinar essa delícia saudável é a chefe Eliane Cristina, que é confeiteira saudável. Tudo bem, Eli? Bem, querida. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Prazer te receber. E, gente, eu vou ter que ler um pouquinho do que está escrito sobre você, sua apresentação lá no seu Instagram, que eu fiquei muito impressionada. Lá está escrito assim: além de confeiteira, ela é estudante em Harvard, investidora de café, empresária, chefe de cozinha e escritora, autora do livro Momento Câncer, como a alimentação saudável transformou a vida do meu pai e se tornou o meu propósito de vida. Já sou sua fã, menina. É tudo isso mesmo? É tudo isso, Que mais que um é pouquinho. isso? Que Tudo não isso, cabe mais um lá. pouquinho. É isso, é. Eu trabalho com alimentação saudável através do câncer do meu pai, né? E meu pai foi diagnosticado com câncer. Eu já era chefe de cozinha, mas fazia parte de comida italiana. E aí é onde eu comecei a estudar sobre os alimentos e transformei minha vida e vidas de muitas pessoas através da alimentação. E você já é uma amante realmente da comida da terra, porque você nasceu no interior e Sim. sempre teve contato com Sim, isso, né? sim. Eu nasci numa fazenda de café. Eu sou do agro, gente. Eu sempre falo, eu sou muito do agro, eu sou muito eu já colhi algodão, já colhi café, já colhi feijão, já cortei cana. Então, assim, eu faço parte da terra. Eu sou da terra. O café, ele nasceu com você ali. Você nasceu no meio Eu do café. nasci no meio do café. Meu primeiro trabalho foi selecionar café. E hoje tá? você tem uma marca de E café. hoje eu tenho uma marca de café. Olha e eu que sou... chique. Vocês estão vendo aqui, gente, a nossa mesa toda decorada com grãos de café. O cheiro aqui no nosso estúdio está uma coisa de louco. Eu amo café, então sou suspeita para dizer. Sim. Mas tudo isso aqui é porque a nossa receita de hoje tem muito a ver com café, não é Tem isso? muito a ver com café. Aí eu vou fazer um tiramisu.
um ovo de tiramisu. Olha que Tá? delícia. Então, assim, o café ele se faz presente em várias sobremesas, mas eu quis transformar esse ovo de tiramisu. E dá para fazer um ovo de Páscoa saudável? Dá. Dá para fazer um ovo de Páscoa saudável, dá para adoçar de várias maneiras, dá para você entender. Porque é muito importante, quando a gente fala em doce sem açúcar, é importante entender o perfil da pessoa. Quem é a pessoa e o porquê que ela precisa ir sem açúcar. Vamos dar um exemplo. Se a gente pega uma criança, Tá. um bebê, por que ele não pode com açúcar? Só que ele não pode com adoçante. Se a gente pega uma gestante, início de gestação, ela não pode com adoçante. É. E se a gente pega um diabético, ele não pode com outro adoçamento, porque existe adoçamento de frutas, de tâmara, de açúcar de coco. Você sempre consegue adoçar com outras coisas sem ser o açúcar branco. Então tem substituições para todo mundo. Para todo mundo. E é importante entender que momento que você está e que linha que você vai chegar. Por exemplo, você tem inflamação intestinal, adoçante não é legal para você. Então, adoça com as frutas, que é mais saudável. O pico insulínico é menor, diferente do açúcar branco que destrói o organismo. É isso aí, uma estudante em Harvard que está falando isso pra gente. Gente, já vamos com a receita na tela então, que senão não dá tempo dela ensinar tudo pra gente. Receitinha então da Eli hoje, desse ovo de Páscoa maravilhoso de tiramisu, para a casca 200 gramas de chocolate. Para o biscoito, que é a base do tiramisu, serão 3 claras de ovo, 50 gramas de adoçante ou açúcar de coco e 30 gramas de chocolate. Para o creme branco, usaremos 200 gramas de mascarpone, 3 gemas de ovo, 50 gramas de adoçante ou açúcar de coco e uma colher de chá de baunilha. Também tem o creme de chocolate, que vai 100 gramas de chocolate, 100 gramas de mascarpone e uma colher de chá de café. Na montagem, a gente também vai usar uma xícara de café forte e na finalização, cacau em pó. Lembrando que toda essa receita, com todos os ingredientes certinhos, vão estar lá no nosso Instagram daqui a pouco, Instagram, @nosso programa. Acesse. Primeiro passo, vi que você já foi misturando alguma coisa aí enquanto eu estava passando a receita. Passando a receitinha, eu já coloquei aqui o chocolate Tá. e eu coloquei um pouquinho de cacau em pó. Tá. Porque a gente faz o blend. Por que que a importância de fazer o blend? Qual os melhores chocolates do mundo? Chocolate suíço. Eles fazem blend. Então, a importância você pode blendar. Eu estou aqui com o cacau black, estou aqui com o cacau 100% e estou com o cacau premium. E aí eu coloquei as nossas gotas de cacau. Então, eu estou fazendo um blend de cacau na nossa casquinha. São ingredientes selecionados, todos mais saudáveis, Mais né? saudáveis, sim. Porque quando você pensa em chocolate, você tem que subir, tem que ser acima de 70. Se você não usar um chocolate acima de 70, você está consumindo açúcar, literalmente. Muito mais açúcar, né? Muito mais açúcar. A gente vai colocar aqui, vamos de 30 em 30 minutos e a gente vai mexendo. Enquanto isso, vamos montar o nosso ovo? Bora. Bora. Ó, eu vou pegar essa casquinha aqui. Tá? Essa casquinha você fez com que chocolate? Eu usei esses 3 blends. Os 3 blends. Blends, Então foi tá? essa Essa mistura que eu para chegar nessa casquinha. Para chegar nessa casquinha aqui. Tá. E agora a gente vai começar a fazer a montagem. Os biscoitos, é tudo artesanal, tá, gente? A importância até de fazer o biscoito. Eu fiz o biscoito aqui, daqui se der tempinho eu vou bater o biscoito para vocês. Mas pode falar do preparo pra gente? Posso. No biscoito eu usei, não, é sem glúten, tá? Então eu usei adoçante, ovo e cacau, apenas. Tá? E aí você coloca no forno? Coloca no forninho, você pode estar fazendo no micro-ondas. Quanto tempo? No micro-ondas você pode colocar 3 minutos, no forninho é 10 minutos. Porque ele Olha, é bem rapidinho, baixinho, né? rapidinho, você já consegue fazer, E ele fica fofinho? fica fofinho. Pega nele para você ver a textura que a gente tem. Eu trouxe vários formatos pra gente colocar. Olha, gente. Ó, você viu? Fofinho. Aí a gente começa. Porque é importante a empreendedora entender que ela consegue, por exemplo, que a gente, só com micro-ondas, não precisa de mais nada para conseguir uma produção. Porque muita gente, quando pensa em fazer cozinha, em vender as coisas, as empreendedoras, elas pensam, eu preciso de uma cozinha X. É claro que se você tem um forno combinado, se você tem outras coisas, você vai conseguir ter um outro resultado padrão restaurante, mas para começar, você pode começar com o mínimo. Com o micro-ondas, você consegue produzir muitos ovos de Páscoa e vender. falar em micro-ondas, terminou aqui o processo? Não. Vamos olhar aqui. A gente está com ele aqui, agora, dá aquela leve mexida. Aí é para derreter, né? Para derreter. Eu gosto de 30 em 30 segundos, que como o chocolate... Gente, tem diferença, tá? Como o chocolate é muito 100%, olha que bonitinho.
A gente vai montando aqui. Esse que você colocou por baixo? Eu coloquei o creme negro aqui por baixo. Agora eu coloquei os nossos biscoitos, que eu vou molhar ele aqui com café, tá? Ó. Molhei ele aqui. E agora eu vou acrescentar o nosso creme branco, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Eu pego ele aqui e vou fazer a montagem. A gente pode ir colocando ele mais pra cá, assim, ó, pra essa câmera aqui, Pra ó. essa câmera pegar, né? Conseguir. Posso, isso. Focar. Focar, ó, gente, é simples, você vai montando aqui. Mais uma olhadinha no chocolate que tá derretendo. Detendo. Posso ver? Pode ver, dá uma olhadinha. Gente, aqui, ó, não está até com assistente. Mais uma mexidinha? Mais uma mexidinha e mais 30 segundos. Ó, já tá quase derretendo. Isso, vai de 30 em 30 para você não correr o risco de queimar o chocolate. E olha só o que a gente está indo aqui. Ai, que delícia, Ó. menina. Esse creme é qual? Esse aqui é o creme que a gente fez, é o creme branco. Tá. Aí eu quero mais aqui, a gente vem com o creme negro, certo? Ai, que delícia, Ó. gente. Olha, gente. E aí vocês veem que eu deixei até uns pedacinhos de chocolate nele. E agora a gente vai fazer a mágica, que o pessoal sempre fala, quando o assunto é tiramisu, ele precisa ter o chocolate por cima. Olha Tá? lá. Ó, ó, Ai, que coisa mais linda. tá vendo? E o cheiro? E o cheiro? E o cheiro é... Aí você vem aqui, vamos lá. Tratando de tiramisu, a gente tem que decorar com café, né? É com certeza, né? Com certeza, com É café. o ingrediente principal aqui da nossa receita de hoje, gente. Principal, aí a gente vem aqui e coloca uns cafés. Eu vou montar nesse outro prato branco para poder mostrar mais o ovo, sabe? Vamos continuar Vamos derretendo continuar aqui, derretendo aqui. Pode Vamos ver esquecer, agora. senão o tempo passa. Não, o tempo passa, ó. Você viu que ele já vai Já tá quase lá. quase lá. Agora, a gente acrescenta mais chocolate aqui. Mas, Mas não põe tudo. essas pastilhinhas aqui, né? Isso. Ó, vocês vão derretendo, pode pôr Mais? metade. Que aí o finalzinho dele, mais um pouquinho. O finalzinho dele a gente não vai colocar. Tá? Tá bom. Vamos lá? Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Bora! Vocês viram que a gente vai derretendo as coisas aqui. Ó, É com paciência, com tranquilidade e amor, Amor. mas no tempo do nosso bloco. no tempo do nosso broco, com certeza. Ó, aí a gente vem com ele aqui. Eu vou Olha passar que pra lindo, cá. gente. E aí a gente tira esse aqui. Pera aí, gente, que a gente vai organizar. Traz esse aqui pro meu lado. É. E eu vou fazer aqui, ó, isso aqui. Ah, coloca mais uns biscoitinhos Uns por cima. biscoitinhos por cima, para você ter ele bem... Tem que olhar aqui, Esse resultado. tá vendo? Olha, gente, Então, que assim. lindo. É assim que você serve É assim que a gente serve o ovo de o tiramisu. tiramisu. Ó. Aí, Olha que lindo, ó, gente. aqui, deixa eu me organizar. Eu queria pôr ele assim, mas acho que não tem nada que apoie aí. Ah, já sei. Não tô sabendo aqui. É. Fale com quem entende da coisa, né? Olha lá. Aê, olha que Já lindo. levantou Parabéns, ele viu? aqui. E esse chocolate que a gente tá derretendo? Vamos ver esse chocolate que a gente... Eu vou ensinar as meninas a fazer a casquinha, que o pessoal reclama muito de fazer a casquinha. Ensina tudo, mas ensina a casquinha que a gente mais tem dificuldade Então, ali. Você viu que eu vou pôr no chocolate aos poucos? Sim. Isso aqui eu já tô fazendo o blend. Porque Tá. muita gente fica, é bonita, é legal, mas quando você tá em produção alta, a gente só faz e usa na batedeira também, tá? Que Aham. esse aqui é um próprio Olha que legal. para fazer chocolate. Esse fouet. Porque existe vários outros tipos de fouet, mas esse é próprio, ó. Tá vendo? Ele gira sozinho. Ele gira sozinho. Porque, na verdade, você pode bater na Muito batedeira. legal. Entendeu? Aí aqui... Mas já derreteu o suficiente? Deixa eu ver. Já. Já. Tá Chegamos vendo? no ponto. Chegamos no ponto. Agora a gente vai passar pra casquinha. Aqui. Deixa eu esse, chegar. não? É essa. Eu vou passar pra frente. Pegar Isso. esse daqui pra cá, Isso. pra te dar espaço, tá? Tá. Aí a gente vai colocar ela aqui.
Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, da do café mesmo, do cacau mesmo. Essa? Isso. Tá. Ó. Porque, meninos, eu quero ensinar pra vocês, ó. Você vem, coloca, tá? Eu gosto sempre de... Quando você tá aprendendo no início, bota uma balança embaixo, porque aí você controla exatamente a quantidade que você vai colocar, tá? Tá. E aí, a gente vem pra cá. Eu tô- 2 já são suficientes aí, né? Isso. Que é pra fazer um ovo fechado. Fechado. Aí você vem aqui, ó. Aí esse aqui a gente já libera. Tá Ai, vendo? que cheiro. O cheiro tá uma coisa aqui no nosso estúdio, E menina. Sim, e eu trouxe o bem simples, tá, meninas? Eu não trouxe aquelas de silicone, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas a forma de silicone é mais cara e tal. Realmente ela é mais cara, mas é quando você já estiver faturando. Para começar... Aí que você que- investe, né? Isso, o que eu trouxe aqui? Eu falei, eu vou trazer o começo da minha confeitaria. Tá. Foi assim que eu comecei a vender ovos de Páscoa. Porque quando você, ó, você vai apertando devagarzinho, você já vai montando a casquinha, tá vendo? Aham. E aqui, freezer. Ela já vai ganhando forma. Vai ganhando forma. Eu não gosto de pôr geladeira, eu gosto de freezer. 10 minutos de freezer, você vira essa casquinha. 10 minutos. 10 minutos de congelador. E aqui com ar-condicionado? Oi? Aí, ó, tá vendo? Que aí você assentou ela bem. Por isso que eu gosto dessas duas para prensar, sabe? Aham. Porque aí você prensa certinho a casquinha. Boa. E aqui, prensou, freezer, 10 minutos você já tem várias casquinhas. Então, tem muita gente que fala, chocolate dá trabalho para fazer, não sei o que. 10 minutos. Maravilhoso. 20 Tem minutos. 4 minutinhos aqui. Você Aqui. pediu uma água e moeu um café. Porque tem uma promessa de que eu vou tomar o café da Eli. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem 4 minutinhos, deixa eu 4 colocar... minutinhos, dá Deixa, tempo? dá. Enquanto isso, a gente bate o bolo, pode ser? O bolo? Vambora? Vambora, enquanto isso, ó. Vamos Dá pôr... tempo? Vamos. Eu vou pôr 2 minutos, no último minuto a gente passa esse café. Tá. E agora a gente vai bater o bolo. Então vamos. Como a gente tá aqui, já, vamos bater esse bolo aqui só para as meninas entenderem. Já dá um sabor de chocolate, ó, que Sabor de beleza. chocolate, já dá para usar. Porque 2 muito- ovos inteiros. Isso. Aqui, agora a gente vai colocar, a gente pode até usar esse processador, os 2 chocolates, tá? Tá. A gente não vai usar, gente, o trigo. Olha que interessante. Não tem necessidade de trigo nesse bolinho. Porque só vão os chocolates. Só vão os chocolates. Já e- são suficientes. já Já são ba- fazem o papel aí. Isso, do que baunilha seria o trigo. aqui, que eu tô colocando. Ó, a gente tá aqui. Esse é o açúcar de coco? Não, Não. a gente tem açúcar. Você quer com açúcar de coco ou com eritritol? Não sei o que é açúcar Ó, de coco, menina. Nunca açúcar de- comi. Não, açúcar de coco, Olha lá. ó, ela é bem mais saudável porque o pico insulínico dela é menor. Olha. Então, muitas das vezes a pessoa que começou a sair do açúcar, eu gosto que ela vem pro açúcar de coco. Olha como é que ele é, Ó, gente. eu gosto que ela vem pro açúcar de coco. Vamos colocar açúcar de coco? Bora. Porque ele é saudável e o E é pico bem pouquinho, hein? é bem pouquinho. E o pico insulínico, ele adoça mais, tá? Adoça bem, então. Adoça bem. Então não tem Então, na hora de usar açúcar de coco, coco. é só um pouquinho mesmo. só um pouquinho mesmo. Cuidar. Mexe bem aí. Mexe bem. E aí, por que eu tô querendo mostrar aqui para as meninas? A gente Pra tá mexendo mostrar na o colher. ponto dessa Pra massa? mostrar que isso aqui vira massa. Porque quando eu falo, a gente fala às vezes, aí a pessoa fala, ah, mas não dá ponto. Não Ah, tem mas farinha. Não tem farinha, não vai dar certo, né? Tem a linha a galera do não tem farinha, não vai dar certo. Olha aqui. Aí você vai mexendo, e eu não pus líquido. E eu não pus gordura. Por que eu não pus líquido e gordura? Porque o cacau já tem gordura e o líquido do ovo já é o suficiente aqui pra mim. Olha lá. Entendeu? Ó, a gente já tem. E como eu pus a baunilha, uma massinha que vai virar o nosso biscoito. Esse biscoito igualzinho esse. Igualzinho esse, tá? Então, ó, a gente já tem uma Olha massa. lá, gente. Já chegou um Já ponto aí, chegou num tá bem ponto. firminha. Bem firminha. Aí vem com o fermento. Esse biscoitinho vai fermento. Tá. Tá, eu não sei se eu pus aí, desculpa se eu não Mas é pus. só um pouquinho, né? É só um pouquinho. Ó, tá vendo? Aí aqui, passou para uma tigelinha, pode ir no micro-ondas 3 minutos, tá show. Nossa água. Nossa água a gente vai tirar agora, para poder passar o café. Isso. Olha lá. Gente, eu vou passar aqui na prensinha francesa para ela. Olha aqui. Olha que chique, menina. Isso. Ó. Olha lá. Ai, que delícia.
Quando você tá passando, já vou passar seus contatos também. Isso. Ó, gente, lá no Instagram, @chefe Eliane Cristina Saudável. @chefe Eliane Cristina Saudável. Tem muita coisa lá, muitos conteúdos, toda a história da Eli. Eu chorei vendo o Instagram dela hoje, me tornei fã de verdade. Obrigada. Já quero que você volte aqui no nosso programa em outras oportunidades, Gratidão, tá? eu amei, gente, participar. Esse é um propósito que eu tenho, ensinar para as pessoas que para comer saudável é simples. É Você isso. viu? Com os ingredientes simples a gente faz um monte de coisa. E eu sei que é pra glória do Senhor Jesus. Exatamente. Toda a honra e toda a glória. Gente, eu sou muito cristã, né? Então, toda vez eu vou falar do meu Senhor Jesus. E eu, de 15 dias para cá, eu decidi falar mais. Então, tudo que a gente construiu, eu vim do zero. Eu fui uma criança que passou fome. E hoje a gente prospera muito. Então, toda a honra, toda a glória do Senhor Jesus. Amém. É sobre Glória a isso. Deus pela sua Glória a vida, Deus. viu? Amém. Sucesso. Tá. Bem, assim a gente encerra o programa de hoje. Obrigada, viu? Linda. Deus te abençoe muito. Amém. Amei te receber. Até Obrigada, a próxima. adorei. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Beijo grande e até a próxima. Tchau, gente.